Oi, Olá, voltamos. estamos. Aí, só tô chegando, voltamos agora é de verdade. Agora já passou o teste. É, aí, boa noite, Lari. Só da informação e mentoria, tá aqui conosco. Boa noite, Lari. A Aline, vão chegando, a gente vai esperar, temos aí 2 minutinhos. Ai, você me deu uma ideia, eu não peguei minha água. Vou pegar Tá minha bom. água. Sem água não rola. Não, vou pegar minha água, gente. Enquanto vocês vão chegando. Tinha um gato aqui. Meu gato, aproveitei. Você escutou? Eu ouvi. Tá querendo participar. Ah, bom, já demos aí 19, então, bom, gente. Obrigada, Mandinha, Né? pelo seu tempo. Estamos aqui Sou para compartilhar informações, isso é muito importante. Então, aproveite. três, várias maravilhosas ali. Temos muitas maravilhosas aqui. Eu espero que tenham mais maravilhosas. É um assunto de saúde pública, né? Sem dúvida. Mas sim, que a gente vai agora trazer esse momento. Então, obrigada pelo seu tempo. Quem for chegando, vai chamando as pessoas. A gente vai começar a live, esse bate-papo, na verdade. É importante, antes de começar, eu quero trazer aqui primeiro alguns dados, o que nos motivou, né, para que as pessoas entendam que não é só um conceito falar de saúde feminina, existe dados, tem um contexto aí bastante expressivo em relação à saúde da mulher, então não é só como falar modinha, falar do feminino. Mas eu até fiz as minhas colinhas aqui, o que eu quero começar e o que nos motivou, e aí eu quero muito escutar da Amanda, a gente vai conversar, vocês podem colocando aqui as dúvidas de vocês, falar da importância do porquê que é importante falar da saúde da mulher, tá? E aí eu trouxe alguns dados de pesquisa. Primeiramente, a depressão aí, acho que as pessoas falam bastante, mas a mulher tende a ter mais depressão. Quando a gente traz em dados, em percentuais, entre 4,6 homens, 6,9 são mulheres que entram em depressão. Então, tem uma diferença de 1,6 vezes mais vezes que os homens, tá? Principalmente quando a gente fala da gestação, que são transições que as mulheres passam, cerca de 10% das mulheres, tanto pré ou pós-parto, tende a ter depressão. E é um pouquinho do que a gente vai falar, dessa questão da culpa, dessa questão cultural, né? De que em que momento aquela potência da mulher foi olhada como uma obrigação e não porque realmente é a força dela. Então, em que momento isso se tornou a nossa obrigação e um peso na nossa vida. Outro ponto também quando a gente fala no Brasil, cerca de 15,5% aí ao longo da vida a mulher vai ter algum quadro de depressão. E aí vamos falar o clássico da tal da sobrecarga. Então, gente, não é conceito, não é modinha. Hoje, quase 3 horas a mais a mulher se dedica em atividades que não têm relação remunerada. Ou seja, atividades domésticas ou não remunerada, ela atua 3 horas a mais do que o homem, tá? Isso, consequentemente, né, Amandinha, a gente vai falar, gera sobrecarga nela. Imagina isso, essa frequência aí na rotina dessa mulher. E aí, quando a gente fala, então, esse é o nosso grande motivador.
nós quisermos, esse é um dos temas, tá, que tem no portfólio da Amanda, da Intuito, para o mês da mulher. Nós optamos em trazer esse tema de forma aberta para esse mês, para que as mulheres também, as mulheres que não estão no corporativo, que não são, que não têm acesso a essas informações, possam ter essas informações. Então, esse também é o nosso motivo, levar conhecimento, aprendizado para a vida aí de vocês que estão nos assistindo. Temos homens também, então também que esses homens possam levar esse assunto para as mulheres aí das suas vidas. E é um pouquinho disso. Antes de mais nada, muito prazer. Quem ainda não me conhece, eu sou a Viviane, tá? Sou responsável pela Intuito. E hoje eu vou mediar esse bate-papo com a Amanda. Então, feita essa abertura, Amanda, agora eu quero te escutar. Quem é a Amanda do corporativo, a Amanda que caiu hoje na saúde mental, que fala desse tema, principalmente também com mulheres. Aí eu brinco, quem é a Amanda na fila do pão? É sobre isso, né? A gente trazer um assunto que é muito importante, né, para a mesa, né? Polêmico, necessário, né? E aí, falando sobre a Amanda, né? Então, eu comecei a minha vida no mundo corporativo muito cedo, né? Sempre em grandes empresas, Samsung, GPA, Carrefour, Porto Seguro, e sempre fazendo gestão de grandes times, sempre trabalhando com pessoas. E olhando que muitas empresas, elas não sabem como lidar com um colaborador que tem algum problema, algum cenário de tristeza, de depressão, de ansiedade. E aí, até para poder fazer uma gestão melhor, né, eu fui estudar a parte de saúde mental. Eu comecei pela ansiedade, me especializei, então eu sou psicanalista, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em transtorno de ansiedade generalizado, porque isso me ajudou, a princípio, enquanto gestora. E muitas vezes foi a minha busca enquanto mulher, como é que eu dou conta de tudo? Como é que eu faço para dar conta de tudo, né? Em determinado momento eu falei, vamos lá só para a saúde mental, né? Então eu ajudo grandes empresas, pessoas, animais, todo mundo que tiver ansiedade, que tiver tentando se achar, né? Achar o viés da culpa da vida, esse é o meu trabalho. Literalmente é olhar e muito voltado para mulheres. Basicamente é um resumo da trajetória. Um resumão, né? E é interessante, Amandinha, que assim, boa parte eu trabalho com muitas parceiras que eram do corporativo. Eu sou um exemplo, tá? Eu já tive depressão, já tive questão de ansiedade, mas o meu foco era muito depressão. Mas é muito interessante, isso não só os homens, mas muitas mulheres hoje, em algum momento, quando elas fazem a transição, tem um motivador, uma vivência, uma experiência como você falou, eu como líder precisei entender, mas em algum momento da vida você entende e aí elas ficam, descobre, né? Talvez contar a boa nova, de levar isso, que aí faz essa transição e justamente começa a levar isso para sua carreira, como profissão mesmo, né? É muito interessante essa conexão. Exatamente. Eu estava lembrando, enquanto estava escrevendo as coisas para o nosso papo, eu fui lembrando de um processo seletivo que eu fiz. E uma das perguntas, né, que a recrutadora fez para mim é se eu não tinha filhos, por que eu não tinha filhos, ou se eu não tinha tido tempo, né, de ser mãe. Parei e falei, nossa. Ela falou, não, porque na posição, né, que você ocupa, às vezes tempo é um problema. E eu falei para ela, não, tempo não é um problema. O problema é a cobrança que existe, né, em fazer uma faculdade, noivar, casar, ter filhos, virar avó, tudo tem uma régua, né, ser profissional, cuidar da casa, vivenciar o mundo, e isso é muito pesado, né? E aí, durante o processo, eu perguntei, qual é o tipo de empresa que eu gostaria de trabalhar? E vai me questionar, quando vai ser o meu momento? Né? Quando eu vou querer fazer isso, né? E aí eu falei não para a empresa, eu falei, não, vocês são grandes, mas eu aprendi que eu sou maior ainda. Então, você começa a olhar que os ambientes estão doentes, eles estão tóxicos, né? E até Seus viés. até a tua escolha de maternar ou não virou uma decisão corporativa, basicamente. Isso é assustador. Sim, olha só, né? E é um pouco que eu vou puxar aqui logo mais na nossa conversa,
o quanto isso, às vezes, culturalmente foi se enraizando, e isso tá na cabeça das mulheres, é isso que a gente vai falar, mulheres, homens aqui, parece que é natural. Então, assim, eu tenho, boa parte das minhas amigas decidiram não ter filhos, acho que praticamente eu devo ser uma das que teve, e é interessante, ou é o julgamento de não ter, e você se bancar. E aí, quando você tem, que eu tive uma, falou assim, tá aí a segunda. E aí tem aquela, mas tem que ter a segunda. Eu falei, mas por quê? Então, assim, sempre existe uma cobrança, mas acho que o principal, que é um pouco do que a gente vai falar, é a autocobrança. Acho que esse é o maior veneno, porque esse é o que está aqui. Às vezes o que está externo é o que você falou. Pô, eu olhei, parei na entrevista e não, mas o que está aqui dentro acho que é um dos piores venenos nossos, né? Sim, a culpa, né? A culpa que a gente carrega, a culpa não serve para nada. Tá? Então, assim, é só mais um estímulo negativo que a gente cria para poder sobreviver. E, assim, aqui a ideia é sair do método sobrevivência. Boa. E aí eu vou puxar, então, ok, a Amandinha já falou um pouquinho da sua vivência. Eu trouxe aqui os dados. Ok, vamos lá, os dados da OMS, mas como a Amanda, tá? Você trouxe muito essa questão que você já percebeu do corporativo. O que você entende? Por que você entende que falar de saúde mental, que hoje é uma das bandeiras que você trabalha, por que hoje tem sido mais relevante para o contexto da mulher? O que você percebeu? Você já trouxe um pouquinho, mas fala um pouquinho das suas colaboradoras, de você, que você entende. Olha, é importante a gente estar aqui hoje falando da sua visão. Então, quando a gente fala de dados, né, ainda complementando, depois do advento da pandemia, 45% das mulheres apresentaram algum tipo de transtorno. Será que elas apresentaram ou será que elas apresentaram? Né? Elas trouxeram isso para fora de uma forma que, assim, possível, né? A mulher tem uma coisa que é muito louca, que ela não fala o que ela sente. Porque ela sabe que se ela falar, tem muita gente que vai falar assim, ó, maluca, tá surtando, né? Então, essa coisa de ficar trancado, sem poder surtar, digamos assim, apresentou para muitas mulheres o que é um cenário, né, de transtorno. E eu via muito isso, né, no meu dia a dia, de as mulheres não querendo falar porque não tinha voz, não tinha poder, que não ia mudar, que ia ser julgado, esse tipo de coisa. E a gente está no momento, eu brinco que é a era da exaustão romantizada. Isso é muito forte. Né? Então, estar exausta, trabalhar 16, 18, 20 horas, nossa, cara, não é, entendeu? Não faz sentido isso, né? Porque, assim, essa sobrecarga mental que a gente tem, ela ultrapassa o cansaço físico, né? Afeta a nossa tomada de decisão, a nossa identidade, nós não estamos mais só cansadas, né? Então, a gente está perdendo o direito de ser humana, de ser falível, né? Porque nós estamos vivendo no limite, né? Operando no modo de alerta constante. Isso é a ansiedade gritando, né? Então, a gente precisa trazer para a mesa essa pauta, né, essa expectativa de excelência em todas as frentes, né? Isso está silenciando o que é a nossa identidade, está adoecendo a gente. Por que eu tenho que ser perfeita? Né? Por que tem que ser desse jeito? E eu sempre fui a pessoa perfeccionista, né, que sempre cobrou essa perfeição. E eu entendi que eu estava num modelo totalmente errado, né, que era melhor o feito do que o perfeito. E foi assim que eu, estudando saúde mental, cuidando de mim, em primeiro lugar, porque eu precisava parar, eu comecei a olhar em volta e falar, gente, tem muitas pessoas aqui em volta de mim, no meu time, que precisam parar. Então, é muito essa linha de, para, 2 minutinhos, para você poder se conectar com realmente quem você é, o que você está sentindo. Né? Porque uma pessoa que está ali fingindo uma dedicação ou forçando uma dedicação, chegando no nível de exaustão, ela para de ser colaborativa. Uhum. E ela vai se culpar. Sim, eu acho que a gente tem uma falsa crença de que a ansiedade ela é produtiva. Estar ansioso, até que quando a gente entra num momento mais de tédio, né, aquele momento que eu não tenho nada para fazer,
gera aquele desconforto. Coloquem aqui no chat quem é viciado em ansiedade. A gente tem a falsa crença que a ansiedade é o que nos move, que a ansiedade é o que nos traz, né? A alta produtividade, a entrega, mas não. E aí, quando a gente está mais tranquilo, é quando gera aquele desconforto, aquela culpa, e aí vem o carrossel todo. A gente vai falar sobre isso aqui, né? Eu trouxe um ponto para a gente discutir sobre esse ócio, o direito do ócio. Todo mundo tem, né? E aí, assim, aquela coisa de eu não posso parar, porque se eu parar, vai dar problema. Vai dar problema para quem, cara pálida? Eu sempre pergunto isso. Problema para quem? Para quem está esperando que você faça, né? E a máxima da minha vida é: onde tem alguém que faz tudo, tem um folgado. Por que a gente está alimentando tanta gente folgada? Sim. Essa acho que é a pergunta que não quer calar. Aí colocaram que já foi, mas não é mais. Olha, isso aí é muita terapia, muita conversa, muito estado de consciência. Amanda, então vamos partir do começo. Aonde, como, fator cultural, de onde surgiu essa questão de que da supermulher, essa mulher, de onde surgiu? Onde começou o erro? Então, é uma história muito, muito antiga, né? Nós temos duas ideias aqui de supermulheres, né? A primeira, ela nasce ali em 1941, né? Um psicólogo muito legal, junto com um parceiro dele, eles idealizaram uma mulher que era moldada, né, no barro, e que ela recebia superpoderes dos deuses gregos, né? E ela se tornava uma Amazonas. Era uma propaganda psicológica, sabe? De uma mulher que ela deveria governar o mundo. E adivinha, ele inspirou essa mulher na esposa dele. Daí já vem o estereótipo, né? Bonita, forte, sábia, guerreira e perfeita. Olha que loucura, 1941. Aí a segunda, né, que é o complemento disso, vem ali mais ou menos em 1984, né? Veio por um livro, né? A Síndrome da Supermulher. E olha que loucura, né? Embora tenha sido escrito há 4 décadas, mais ou menos, ele continua exatamente atual. Porque ele foi escrito no momento que, assim, a mulher estava entrando no mundo corporativo, né, com grandes cargos, ela estava entrando em massa ali, né? Cargo de gestão, especialista, mas não teve uma mudança na estrutura doméstica. Então, ela tinha que ser a mulher que tenta desempenhar, a gente tenta, né? E tentar é não conseguir. Então, ela tinha que desempenhar o papel de mãe, esposa, doméstica, profissional, a filha, né? Com 100% de perfeição em todos eles. Então, assim, a Marjorie, quando ela escreveu esse livro, ela já estava vendo o que ia acontecer ali, né? Porque já existia essa história da capa. Né? Então, assim, quando a gente fala da síndrome, não é uma doença médica. Não tem CID para isso, né? É um conjunto de comportamentos, de sintomas, né, que vai surgindo quando a mulher ela tenta responder a todas as exigências, né, externas de forma impecável. Então, a supermulher ela tem dificuldade de falar não, né, ela sente que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, ela acredita que a autoestima dela está diretamente ligada à produtividade, o quanto ela é útil para os outros. Então, assim, essa publicação, ela é muito importante, ela tira essa capa na verdade, a culpa, né? A culpa que traz essa capa, né? Da mulher que coloca todo o foco na estrutura social dela. O que a sociedade espera de mim? O que a sociedade tem que esperar de você? Por que você tem que atender a todas as expectativas, né? Então, assim, é uma criação cultural impossível de sustentar. Então, trazendo para a realidade hoje, a capa da Mulher Maravilha, ela só mudou de cor, mas o peso interno ele continua, né? Porque a gente tem esse sentimento de que tem que ter superpoderes para salvar o dia na empresa, né? Para manter a casa em ordem, para estar sempre impecável, né? Na psicanálise a gente fala que isso é uma armadura, né? Ela é muito pesada, porque ela te protege de uma crítica interna, mas ela te esmaga por dentro.
porque nega o seu direito de ser humana. Então, assim, olha que loucura. Há quantos anos isso acontece? E aí não é ser feminista, é simplesmente olhar e falar assim, eu dou conta? Por que eu tô querendo me provar tanto? Quem que eu quero convencer? A mim ou aos outros? Então, assim, o sentimento de que até onde eu aguento? Não, mas você tem que aguentar mais um pouco. Vamos. A sociedade espera isso de você. Eu gosto muito de falar para os meus pacientes na terapia que, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A criança nasce e a mãe já está culpada. Ela não sabe nem por que ela está culpada. Porque ela não vai dar conta, porque ela está exausta, porque nós somos uma bomba hormonal. Todos os nossos dias, assim, eles são altos e baixos. E aí tem sempre aquele movimento de por que eu não sou normal igual a fulana que eu vejo na internet? Por que meu corpo não está perfeito igual a pessoa que treina horrores? Né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou a última pessoa que se olha no espelho e fala assim, você precisa de cuidado, você merece carinho, você merece esse descanso, né? Para, descansa. Então, não larga a culpa da perfeição, porque é um auto-julgamento muito grande, né? E assim, é um hábito nosso, né? É aquela coisa de, se eu colocar você numa sala com várias mulheres, como nós estamos aqui, o modelo de mulher perfeita, para qualquer uma delas, pode ser eu, pode ser você, e o meu exemplo de mulher perfeita vai ser a outra pessoa, vai ser a outra mulher. Fica assim mesmo. É isso é uma pesquisa que foi feita. Eles fizeram esse teste e, assim, sempre a outra mulher, ela é melhor do que eu, ela é mais bonita, ela é mais inteligente, ela é mais, e eu tô querendo buscar um padrão que não existe. Então, é muito sobre isso, assim, a gente já carrega esse peso da perfeição, né? Imagina, moldada no barro, né? O sopro da vida vieram dos deuses gregos, né? Gente, Deus, filha dos deuses, como eu posso errar? exatamente, entendeu? Eu tenho que salvar o mundo, né? E aí eu tô correndo para salvar o mundo de todo mundo e o meu tá aqui acabado, afundando. Uma dúvida, assim, você acha que isso tem essa projeção que a mulher traz em relação a sobre ela? Pode ser, não sei, isso é uma dúvida, se pelo fator dela ser mãe, ou, enfim, algum fator assim de ser responsável. O que faz? É hormonal, como você falou? Ou essa falta de questionamento, de consciência mesmo de que por muito tempo a mulher mentalmente ela entendeu que ela deveria sair assumindo e não questionar. Então, uma criação já social, né? Eu falo que são as nossas crenças, os valores, né? Que a mulher, ela aprende desde pequena que ela tem que cuidar da casa, ela tem que saber cozinhar, ela tem que Muito. prover essa estrutura, né? Dentro de casa, da perfeição, da casa arrumadinha, ela tem que ser boa em tudo que ela fizer, porque ela tem que se provar, ela tem que se mostrar, ela tem que ser a cuidadora, né? Mas olha que legal, a energia do cuidador é masculina, não é feminina. E a mulher que ela foca muito nessa questão de ser a cuidadora, ela perde as características dela feminina, amorosidade. Uhum. Eu falo muito isso porque, assim, corporativamente, antes de eu começar a me cuidar, eu era um monstro, né? Amanda chegou, porque eu pegava atropelando, né? Então, assim, isso é uma característica que a gente traz dessa força masculina que eu quero ter. Mas nós temos forças diferentes. Então, quando nasce uma criança, por exemplo, é aquela coisa, eu tenho que ser perfeita. E é uma coisa que eu falo muito e eu utilizo na minha vida, não existe ninguém perfeito, né? Não tem pai e mãe perfeito, tem pai e mãe real. Não tem pai e mãe ideal. Se você foca a tua vida em ser a mulher ideal, o que você faz com a mulher real? Né? Então, a gente tem uma questão cultural, a gente tem uma questão familiar, a gente tem uma questão hormonal, né? E tudo tem que estar bem equilibrado. Como é que equilibra tudo isso? Primeiro você olha para suas necessidades, né? Porque assim, você tem uma filha, uma menina, o que que você quer ensinar para ela? Se ela não souber lavar, passar e cozinhar, ela não vai ser uma boa mulher? Ela não vai ser uma boa esposa?
Então, assim, é sobre isso, né? Eu brinco que até hoje a minha avó fica brava porque eu não coloco comida no prato para meu marido. Tem. Ela fica muito brava, entendeu? É, Porque eu tenho que servir meu marido. Eles falam, mas vó, tô exausta. Ele não pode colocar comida no prato. Não, eu não gosto, é, né? Então, assim, olha que loucura. e nenhum momento é onde foi indo e ninguém foi questionando, né? E a coisa foi crescendo e foi. E ninguém questionava, acho que sentia, como você bem falou. Foi óbvio que sentia, mas aí chegou uma hora e fala, não, não dá, gente, a gente precisa olhar. Parece aquela fábula da roupa do rei, né? Que é invisível. Não, gente, tem algo estranho. E Tá? ninguém questionava. E nós aprendemos a não questionar, lembra? Não sei se a sua mãe seguia nessa linha, mas eu tinha muito assim, a minha avó fazia muito isso. Não questiona seu pai, né? Não pergunte, falou, tá falado, né? Aquela comunicação por olhar, que você já se fechava e falava, não posso abrir minha boca, né? Então, isso vem também de muitas crenças da criação das nossas gerações anteriores, né? De não questione, fica quietinha, né? Senta bonitinha e fica quietinha, né? E a gente aprende a ficar quietinho, né? A não incomodar. Aí, ó, a Juliana falou que a minha avó separava até a roupa para meu avô vestir, sim, quase deixava tudo pronto. Gente, assim, era a realidade, a gente não quer jogar pedra Uhum. nos nossos antepassados, era o contexto. E ainda bem que as coisas foram mudando, né? Até para os homens também hoje começaram a perceber que ó, é uma desconstrução aí enorme. Mas sim, a minha família que é do Nordeste é bem assim, era. Eu já vi situações da esposa, né, que minha avó é falecida, a esposa do meu avô, ele chegava do sítio e ela vinha assim, e eu ficava com aquela cara. Pegava o balde, colocava o pé dele e ficava lavando os pés dele. Eu falei, e era super natural para ela esse cuidado dele e tal. É quase colocar comida no prato, lavar os pés dele. Não deixa de ser um cuidado, né? Mas assim, a É, gente não critica o que veio antes, né? Porque é a nossa base. A gente agradece por ter tido esse conhecimento, essa vivência, mas fala, é isso que eu quero para mim? já É dessa mudou forma? até. Já mudou. É o nosso direito de questionar. Sim. E aí vamos lá. E aí aqui, o que eu queria, você que atende, você que estuda, sinais. Então, como eu, uma mulher, e também para os homens que estão aqui nos assistindo, quais são as características, né, os critérios que você pode começar a questionar a sua rotina, para que você perceba de que algo está errado, algo certo não está, algo certo não está errado, É, algo errado não está certo. algo errado não está certo. Olha, tipicamente aqui a gente fala de fadiga crônica, insônia, tensão, a pessoa travada, sabe? Que o dia inteiro ali, irritabilidade, com pequenas falhas. Coisinha pequena já tira do eixo. Ansiedade, né? O que é ansiedade? É o medo de que alguma coisa escape do controle. Se eu não tiver o controle, vai dar errado. E a gente não controla nada, né? Isolamento, aquela sensação de estar isolada, a ideia de que só eu passo por isso, né? Me sentir sozinha, mesmo com um monte de gente em volta, como se ninguém pudesse dividir esse peso com você. E tem coisa mais chata do que você querer só falar e a pessoa querer resolver sua vida? Às vezes não tem, você só quer falar. Você não quer a resolução, você quer ser ouvida, né? Perda de libido, né? Perda do prazer em tudo na vida. Não tem mais nenhuma atividade prazerosa. Não se permite sentir prazer também, né? É uma dificuldade muito grande em delegar, né? É o famoso deixa que eu faço, senão não sai bem feito, né? E você não só faz a tarefa, mas você é a única pessoa que lembra que ela tem que ser feita. Você está mapeando tudo, né? É o excesso de gerenciamento. Delegar é um crime, não pode. É o sentimento de culpa. É uma culpa Enorme. constante, né? Que é essa culpa do ócio, né? O ócio vira tortura. Você não se permite sentar no sofá para ver nada, né? Para ouvir uma música, para ler um livro, para assistir um filme, uma novela, o que você quiser, você não pode,
né? Porque você vai ficar pensando assim, eu devia estar fazendo outra coisa. Eu devia estar em outro lugar, eu devia estar produzindo, eu devia estar arrumando a casa, eu devia estar fazendo qualquer coisa, né? E isso gera uma culpa que você não descansa nunca, né? Então, exausta física, mentalmente e emocionalmente. Procrastinação, né? Procrastinação não é preguiça, sempre falo isso. Procrastinação é medo de falhar. Então você não faz, porque alguém vai vir criticar você. E o famoso não. O não nunca sai. Você não consegue colocar limite. E você tem medo de decepcionar as pessoas, você tem medo de parecer menos capaz. Então você não fala não para ninguém. Eu fazia uma brincadeira com os meus times, que eu falava assim, eles falavam assim, você só fala não pra gente. Eu falava exatamente, porque quando eu falar sim, você vai valorizar o meu sim. Então não é tudo fácil. Então, são alguns sintomas, né? Então, assim, tem muito impacto emocional, né? Além disso, o sentimento de insuficiência. Por mais que ela entregue ali, ela pregue aquele perfeccionismo, ela só enxerga o que ficou faltando. Pô, você não fez, mas eu... Tá, mas eu fiz essa outra coisa, não vale? Aquela famosa coisa de... quando você coloca vai ensinar quem for, né, a lavar uma louça, muitas vezes a primeira leva não sai limpa. Mas se você sentar ali a reclamar, olha que sujeira, você não fez direito, a pessoa nunca mais vai querer fazer. Então você tem que engolir que a primeira louça não ficou perfeita e falar amanhã você faz de novo. É assim que você vai desenvolvendo as pessoas para você poder delegar. E ter certeza que nunca vai ficar do seu jeito. Né? Porque assim, cada pessoa é uma pessoa, vai fazer de uma forma. Então, assim, importa a forma que foi feita ou importa o resultado final? Foi feito. Mais ou menos nessa linha. Sim. Eu falo que quem nunca aqui falar, eu vou assistir uma TV, vou fazer uma coisa, mas tem a louça na pia. E aquela louça da pia, você não permite deixá-la a infeliz e ficar para outro dia. Isso te corrói. Qualquer coisa que te corrói, que faz você escolher entre fazer o bendito a limpeza do que algo que tem a ver um banho mais gostoso, né? Isso já é um sinal, né? Acho que um exemplo bem Bem desenhado. É sobre isso. e tomar um banho, fazer uma hidratação e a louça. Se vocês, mulheres e homens, perceberem que suas mulheres estão sofrendo e deixar a louça do que fazer algo, dar uma volta, ou ai, larga tudo e deixou. Isso é bons indicadores, né? De que algo, como é que é algo certo está errado? De que já tem aí um fator da supermulher. A culpa, acho que é um dos principais, e eu gosto muito, Amanda, quando você fala do não, às vezes fala não, mas ou depois desfaz, ou o preço dele te geram outra situação. Às vezes você fica mais ansioso, vai comer mais, aí não adiantou falar o não também, porque ele não foi bem, vamos dizer, internalizado, né? Você só falou porque você entendeu que você foi numa live de uma tal de Amanda que falou que você tinha que falar que não, e aí você passou a falar não. Mas no fundo isso te gerou até um impacto, né? Então tem que ser um não internalizado. Tem, e o processo de falar não é igual ao processo de perdão. É difícil, mas é possível. Então, se você treina o não todos os dias, leva ele para academia, ele vai ficar parrudo. E aí, primeiro você fala aquele não, eu falo assim, não, hoje não. Começa assim com hoje não, né? Agora não. Porque você vai treinando isso até um ponto que você fala assim, não, não quero, não vou. Não se obrigue a fazer coisas que está te ferindo, está te corroendo. Né? Então começa com essa leveza, né? Do hoje não, agora não. Né? Porque você dá um espaço para, se você quiser mudar de ideia, você pode falar agora sim. É o famoso, dá um minutinho para mim. Seja um minutinho aqui, só um minutinho para me autorregular. Só que a gente tem medo de falar agora não.
Por que que a emergência, a urgência do outro é mais importante do que o que você está se propondo a fazer ali? De novo, né? Quando você fala não para as pessoas, você está falando sim para você. E você merece alguns sims por dia. Quando eu casei, aconteceu uma situação que foi engraçada, né? Teve um dia que meu marido parou e falou assim para mim: para, você não precisa sair limpando a casa inteira, você está com dor. Estava com dor nas costas. E eu cheguei do trabalho e eu vi a casa bagunçada e aquilo bagunçou minha mente mais ainda. E comecei a arrumar. Ele me parou, sentou no sofá e falou: chega, para. Eu olhei e falei: mas eu preciso. Ele falou: precisa, mas não hoje. Aí eu Eu olhei, preciso! eu preciso arrumar essa bagunça, era a bagunça que você Senão eu fez. não durmo! E ele pegou e falou: para, hoje não. Aí eu olhei e falei: hoje não. Aí eu sentei no sofá, liguei a televisão, fiquei olhando pra ela e falando: olha aqui, eu sentada no sofá e a bagunça da casa. E pra ele tá normal, né? Por que que eu tô me cobrando de ser, né, a perfeição, né, de chegar do trabalho cansada, arrumar a casa, né? Ele tá pouco se lixando pra isso. Aí ele falou: é a nossa casa. Ninguém tá vendo, hoje você pode descansar. E aí eu gostei daquilo. Eu achei legal. Eu falei, Ah, mas, libertador! mas eu confesso que, assim, lidar com a bagunça, né? Eu falo, gente, não é porque eu cuido de saúde mental que eu também não tenho meus toques, né? Eu tenho toque com bagunça, né? Bagunça a minha mente, né? E aí eu fui pra terapia e falar, não consigo lidar com a bagunça dele, me ajuda pra não me bagunçar mais? E aí foi aí que eu fui aprendendo a falar, volta aqui, pega aqui isso aqui, vem cá, me ajuda aqui. Ou hoje é o Dia Nacional da Faxina, sabe? Tipo, se eu faço mal-humorada bufando muitas vezes, por que que ele também não pode fazer de mau humor e bufando? Então, é o dizer não. Não, eu não vou fazer tudo sozinha, né? Porque tem uma coisa assim, o homem tem que ajudar. Por que que ele tem que ajudar a limpar se ele ajuda a sujar? Qualquer pessoa, entende? Não é homem e mulher. São as crianças, os adolescentes, as pessoas que estão no mesmo espaço, né? Aquela coisa de, a pessoa que faz a limpeza está chegando. Não, né? Esse é um não gostoso de falar. Assim, não, eu não vou fazer sozinha. Você pode me ajudar? De autorresponsabilidade, né? Do Tá. comum, né? Do ambiente. Chega a ser responsabilidade emocional hoje. Você olhar para outra pessoa e falar assim, me ajuda aqui, porque eu também te ajudei. Né? Sabe? Uma, uma mudança de chave, assim, né? É isso. O lar é de todos, a responsabilidade é de todos. Cada um faz um pouquinho, tá tudo certo. Né? Um vai tirando o peso da vida do outro. Porque tem uma coisa que, assim, é uma armadilha muito perigosa e a mulherada confunde muito, que é a potência e a obrigação. Né? Então, assim, a potência é a nossa capacidade de realizar coisas. A obrigação é o medo de falhar e ser julgada. Olha o peso. Então, é como se fosse assim, nós temos a potência feminina, só que termina empregando ela como se fosse a salvadora e a responsável por diversas outras papéis que nem sempre lhe cabe. Então. Porque é muito louco, né? Falou a sociedade, mas assim, entra parente, né? Família, marido, filho, todo mundo, né? Tá ali perto. Essa sociedade, ela valoriza essa mulher forte. Mas por quê? Porque a gente continua sustentando estruturas sem reclamar. Quem quer ser reconhecida? Nossa, Amanda é uma potência, ela é super forte. Nossa, eu sou um máquina, joga mais carga aqui no meu pescoço. Entendeu? Então, assim, eu quero um reconhecimento. Todo mundo quer um reconhecimento, mas assim, se você vai aceitar esse reconhecimento à base do seu sofrimento, porque assim, quando essa força ela vira obrigação, ela deixa de ser poder e passa a ser peso. Sim. E é importante a mulher, isso entra. Eu gostei quando você falou essa parte do reconhecimento para as mulheres, talvez até para serem vistas, para serem aceitas, a gente foi, né, para aceitando isso parar de ser um alimento, que a mulher não precisa desse alimento, desse reconhecimento.
ela por si só ter o amor próprio, que aí a gente fala do amor próprio, para ela por si só se bastar, para que não seja acumulando e aí, né, abraçando várias coisas, que isso seja mérito e a torne ela a, a identidade dela, né, como ser humano, a quantidade de entregas. Aí você fica pela sua função e não por quem você é de fato, né? E aí, aqui tem mais um treino, né? Eu falo do não. Você olhar para outra pessoa e falar assim, eu não dou conta de tudo sozinha. E é libertador quando você começa a falar isso. Não, eu não dou conta de tudo sozinha. Porque eu tenho muitas tarefas, né? A mulher, ela nunca vai deixar de ser a mãe de alguém, digamos assim, e já traz essa outra responsabilidade, né? Então, assim, falar eu não consigo fazer tudo, eu não dou conta, ou hoje eu não consigo, hoje eu tô cansada, tô exausta, né? É libertador. E aí a gente precisa começar a separar, né, um pouco dessa capacidade de realização e de obrigação, de ser inquebrável. Sim. E aí agora eu vou colocar então, beleza, vamos só recapitulando. Cultural, moldou a gente não questionou, foi só aumentando as coisas no nosso potinho, né? A capa, né? Foi assumindo, e aí a gente agora trouxe um pouquinho os sinais. Como é que a gente percebe que agora isso até então pareceu o certo e não, está errado. Agora, Amanda, dentro de muitas ferramentas que eu sei que você utiliza, de muito do que você aplica, como? Então tá, falamos do problema, mas como sarar, né? Como a gente desconstrói? O que você tem ensinado? O que você leva? O que a gente faz? O que eu posso sair, desligar da live e falar assim, coisas que eu já posso fazer para mudar um pouco, né? Essa mentalidade da supermulher. O que eu costumo trabalhar muito com as minhas meninas é a questão da autocompaixão. Eu acho que é o sentimento, não é nem autoamor, é autocompaixão. Porque a gente tem que voltar para o caminho de humanizar a nossa própria rotina, né? Trocar a capa de heroína, né, pela nossa pele, né, que é sensível. Gente, nós somos sensíveis. A gente sente cansaço, tem limite. É o se permitir realmente sentar no sofá e falar assim, vou ficar aqui quietinho, não vou fazer nada, eu estou cansada, né? Quando você olha para você com esse olhar de autocompaixão e ao invés da culpa, você consegue respirar ali um pouquinho e falar assim, nossa, agora eu estou me sentindo melhor para dar sequência, né? Então, assim, aposentar a capa, né? Aceitar que a gente não precisa salvar o mundo todos os dias, porque o mundo sobrevive sem nós. Eles sobrevivem às nossas falhas. Quem não falhou nunca na vida é porque não fez nada dela. Então, assim, eu gosto de comemorar o dia do erro. Adoro quando uma das minhas meninas vem para mim e fala, eu errei hoje. Eu falo, maravilha, a gente tem que comemorar. Porque você saiu do seu estado de procrastinação, de medo, de falhar, e você realmente falhou, né? Você fez alguma coisa. Então, assim, não tem certo e errado, aconteceu. Vamos mudar a rota? Então, comemore o dia do erro. O dia do erro é um dia maravilhoso. É imprescindível para quem quer crescer. Como pessoa, como profissional, ele tem que existir. Outra coisa, trocar o deveria pelo é possível, né? Então, assim, reduz essa distância dessa mulher idealizada, a mulher real, né? Então, assim, aqui o que eu vejo muito, né, na clínica, vem desse abismo, né, de quem nós somos e de quem nós achamos que deveríamos ser. Reduzir esse abismo, essa questão da vulnerabilidade, né? Eu participei de um livro como coautora e eu falo que vulnerabilidade é força, não é fraqueza. Você só precisa olhar para a sua vulnerabilidade, abraçar ela e falar, agora eu sei o que me quebra. E aí você vai escolher para as pessoas que você vai contar isso. Olha, se você apertar esse botãozinho aqui, você vai me quebrar, né? Então, assim, vamos traçar uma estratégia para como a gente reconstrói esse botão quebrar, sabe? Então, são estratégias, tá? Aqui, a rede de apoio.
mas é uma rede de apoio real, né? Saúde mental se faz em comunidade, não se faz sozinho, né? Dividir tarefa, delegar, aceitar que se você aceitar a ajuda de alguém, não é incompetência, não é fraqueza, é inteligência emocional. A vida ela flui muito melhor quando a gente respeita o ritmo, das nossas próprias correntezas. Não é à toa que é Correntezas do Saber Saúde Mental Corporativa. É o ritmo de cada um, né? Sem forçar uma maré, né, que não pertence para a gente. Eu sou capacitada para fazer uma coisa e você para fazer outra. A gente se encontra, cria uma comunidade e está tudo certo, vai funcionar, né? É estabelecer limite. Vai testando não. Só que não para o outro. E aí tem uma coisa, né, que quando a gente está nesse momento, a gente não se reconhece como potência, como mulher, como bonita, a gente só vê defeito, né? Então, de manhã, quando você acordar, testa isso amanhã, hein? Parar na frente do espelho, dá um bom dia para você, fala bom dia. Você começa a rir. Não, você começa a rir e fala que idiota, tô dando um bom dia para mim, né? Só que aquela trava de mais um dia de sofrimento, ele cai ali naquele momento que você, bom dia, oi Amanda, tudo bem? Hoje você não tá muito bem, tá meio caidinho. Vamos fazer um make? Entendeu? Entendi. Vamos tomar um cafezinho melhor? Vou passar um gelinho, né? Ou coloca uma roupa que te deixe só com batom vermelho, mesmo que você tire ele na sequência. E eu fiz uma vez um workshop, né, falando sobre a criança interior, e aí eu já pensei assim, vai ser a maior choradeira, porque eu quero levar elas a sentirem, né, aquilo que precisa ser sentido. É sacanagem, né, juntar 20, 30 mulheres, fazer elas saírem daqui tudo com cara de chorona. Eu liguei para uma amiga, né, que é diretora Mary Kay, e falei para ela assim, eu vou fazer um evento assim, 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 e eu quero você no final. Ela foi, chorou horrores, aí falou, agora eu entendi por que você me trouxe aqui. Eu falei, olha isso, mulherada saindo tudo de batom vermelho, maravilhosa agora. Elas se reconectaram, se perdoaram, se permitiram, e agora elas estão saindo lindas daqui para balada, né? E o resultado foi muito legal, porque teve marido que falava assim, nossa, eu nunca vi minha mulher de batom vermelho. E tipo, ela falou assim, eu nem sabia que ele gostava. Eu falei, você nem sabia que você gostava de um batom vermelho, você nunca se permitiu, né? Então é nessa linha, né, que eu sigo com as mentorias, com os desenvolvimentos, e para mim, né? Porque não sou a Mulher Maravilha. Ainda bem. E a Glenda, ela trouxe aqui que reconhecer suas vulnerabilidades é fundamental, principalmente durante o processo de cura. Perfeito, acho que conecta muito com o que você trouxe, Amanda, que só aceita e só transforma quem olha e realmente aceita que não é perfeita, que tá tudo bem. Quando você fala aqui, então, obrigada, Glenda. Vamos colocando aqui também alguns comentários, quem tiver perguntas, tá? Porque as minhas perguntas já acabaram, mas quem quiser trazer, eu quero pegar o ponto do batom. Olha que interessante, quando você fala do final do seu workshop, que as moças esquecem, né? As mulheres esqueceram de passar um batom. Eu vou trazer uma provocação. Eu falo da história da louça, porque eu já sofri por causa da louça. Vou te Entendeu? dar Minha uma dica. família. Então, Peraí. o quanto, às vezes, você não se preocupa, e não, óbvio que também não pode virar cobrança, depois aí tirou da louça pro batom. Mas o quanto, às vezes, a mulher precisa cobrar-se mais em se cuidar do que cobrar-se mais de uma louça lavada. Acho que a gente externaliza, às vezes, o foco numa coisa muito mais externa, que tem a ver de novo com esse papel do servir, da recompensa, de olha, a casa tá limpa, né? Do que de novo algo para você, né? Então, você fala, acho que é uma coisa simbólica do batom, vamos se cobrar mais, mas óbvio, com um acolhimento, do batom, e não da louça. Entendeu? E aí entra, eu brinco que aqui tem mais uma dica que é assim, ó, solta o pratinho de plástico, sabe? Para de lavar o pratinho de plástico, identifica o que é vital e o que é a expectativa dos outros, né? Você comprou lá um pacote de copo descartável, de prato descartável. Por que você vai perder tempo lavando aquilo se você podia estar passando um creme na tua mão, por exemplo?
né? Então, assim, o pratinho descartável, ele é o excesso. É aquilo que não precisa ser cuidado. É o pelo em ovo, né? E, assim, a gente falou do batom, né? Porque foi um cenário que aconteceu. Mas, às vezes, você quer pentear seu cabelo, né? Eu brinco assim, ó, hoje é o banho de lavar o cabelo. Sabe, 30 minutos embaixo do chuveiro, passando um creme, cantando uma música. Quando você solta o pratinho descartável, você tem tempo para isso, né? E aí tem a outra coisa, né? Para de questionar a sua utilidade, né? Se você só se sente amada enquanto você é útil para alguém, é uma coisa errada, né? Você tem valor Que aí pelo que você, você é e não pela pelo que você função. entrega, É. né? Eu falo porque eu aplico as ferramentas, né, que eu sou analista comportamental, e existem algumas ferramentas que é o da atributos, que tem a ver muito com a nossa forma de pensar, né, e agir. E um dos atributos é o quanto a gente se vê apenas pela função. E aí a gente consegue até parametrizar as mulheres, homens, o que for, mas muitas das vezes traz as pessoas nessa análise comportamental que a função, principalmente corporativa, a pessoa só se enxerga naquela função e não se enxerga mais como nada. Isso trazendo na mentoria, mas como mulher. E aí, quando tira isso, que sobra? Então, se eu não sou a que organiza, me planejo, eu sou a que trabalha, eu sou a que cuida bem dos filhos, que os filhos estão impecáveis, que a casa está limpa, que eu tiro nota perfeita, se tiro isso, o que sobra? E aí que entra, né, o grande fator de adoecimento, porque aí é como se deixasse a identidade são as funções, esquece de realmente quem é, né? É isso. Eu passei por isso. Porque a vida toda eu falava o seguinte: eu não sou boa filha, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa amiga, eu sou uma excelente profissional. Meu foco era executivo, corporativo, e dado, entrega e resultado, né? Eu participei de colocar grandes marketplaces no ar. Então, você trabalhava ali, tipo, virada, muito tempo, né? Então, a Amanda não existia para o mundo externo, era só para o mundo corporativo. E aí, olha só, quem me quebrou foi uma cachorra, porque eu fiquei 2 anos em casa cuidando de uma cachorra com Alzheimer, né, que não se mexia mais, mas que era o amor da minha vida, né, com 19 anos. E aí eu fazia processos, falava assim, gente, eu não sirvo para nada. E agora? Eu não sei cozinhar, né? Eu não sou, né, uma exímia organizadora de casa, eu só sei ser profissional. E agora? O que que eu faço com isso? Começa, sou uma merda, não presto Exatamente. pra nada, meu marido vai me largar porque a outra, aí começam as projeções externas qualquer. Gente, porque assim, ou eu sou boa demais, ou eu sou ruim demais. Peraí, o que que eu faço? E aí eu tive que me confortar, né? Olhar e falar, não, pera, vamos lá. Né? Eu falo que eu tenho um caderno de depoimentos, né? Dos meus atendimentos, dos meus colegas de trabalho, dos meus colaboradores. E aí eu fui buscar isso, para falar, nossa, e eles falam, nossa, Amanda, você é uma pessoa. Aí eu falei, opa, não é chefe, não é líder, né? Eu sou uma pessoa legal, eu tenho outras coisas que são boas. Então deixa eu acalmar meu coração, cuidar da minha cachorra até a hora que ela quiser ficar, sabe? Até a hora que eu puder dar o próximo passo com leveza. Mas eu passei por esse momento também inúmeras vezes, de me reduzir, viu? Mesmo sendo uma grande executiva, com muito potencial, com grandes mercados, eu me reduzi a essa figura. E eu esqueci de todo o contexto, né, que forma a Amanda. E aí é normal a gente passar por isso, ter que dar um passo para trás e falar assim, é, quem sou eu? Quem eu quero ser? E é um reencontro. E ele é libertador. Sim. A informação mentoria que a Lari falou, aí que é a porta de entrada das crises mais profundas e mergulho na essência do existir. Eu vou compartilhar também com vocês, assim, você me contando a sua história, e aí mulheres também analisem, acho que principalmente nós mulheres que
vivemos muito esse corporativo, eu vou falar por mim, esse receio do ambiente doméstico, é, por questões minhas de vivência, mesmo de infância, de ter um estereótipo de que para mim a mulher doméstica ela era frágil, vim de um cenário doméstico ruim, de violência, né, de machismo muito forte, de controle. O que eu fiz? Eu tinha medo de ser mulher doméstica, vamos dizer. Não, mulher doméstica. E aí, Amandinha, eu fui muito na linha do corporativo, da função. E aí eu fui, virei gerente também de empresa, aquela coisa, eu lembro que quando eu assumi o cargo de gerente, não sei se isso te aconteceu, eu senti tão vazio, uma tristeza para mim, tá, o que eu estava buscando ali? Eu queria porque eu achava que ali era a resposta para todo o meu vazio e medo de integrar uma mulher. E aí eu fui buscando, tive separações, divórcio por ter, né, esse lado mais masculinizado, por ser forte, porque achar que tinha que ser, né? Enfim, e aí conforme eu acho que conforme eu fui amadurecendo, eu fui tentando entender e resgatar aí, Grinda, né, que falou a minha vulnerabilidade que você trouxe aqui, a cura. Eu fui entender e falar, que medo é esse da função? Por que é só a função da Viviane? E quais são as outras funções? O que eu gosto? O que eu gosto aqui de casa? Eu gosto do quê? Eu gosto de ficar em casa. Aí eu comecei a me questionar que não era aquele medo, né, de vivenciar. E eu fui descobrindo várias coisas. Eu estava até falando com meu marido esses dias. Falei, nossa, caramba, que gostoso ser dona de casa. Assim, se não é dona de casa, é ser uma mulher aqui. É, Gente, é isso. essa é a mulher da sua casa, É. né? É a imperadora, a Mulher Maravilha dentro da tua casa, né? Com capa, sem capa, de pijama, né? Que não Isso, faz tudo, que não exato, lava a louça sempre. exato. E é uma coisa que a Pitty, ela me ensinou muito isso, né? Ela me obrigou a ter qualidade de vida. Porque mesmo ela me desgastando muito, né, pelo cuidado, né, ela não dormia, esse tipo de coisa, ela me ensinou o prazer de dormir, de acordar, de fazer um alongamento. Gente, eu nunca na minha vida me imaginei fazendo alongamento na minha sala. Era inadmissível. Isso era tempo de venda. A venda estava acontecendo, estava caindo e eu estava me alongando, O olho né? assim, né? O olho Tremendo. sentindo, né? De olhar e falar assim, nossa, hoje, tá, eu acordo todo dia 6 horas, hoje eu vou acordar às 8. Ó, que maravilha. É. Eu vou arriscar uma comida nova aqui e o Guilherme que sofra, se não ficar bom, entendeu? Tipo, exatamente ter esse cuidado de acompanhar a minha casa, né, de acompanhar a minha vida, né, de poder fazer parte da minha família de uma forma presente, E da sua porque forma. e da minha forma, sem me sentir julgada. Gente, se deu, deu, se não deu, paciência, né? E o que eu posso fazer com tudo isso? É esse aproveitamento de vida que a gente acaba perdendo, né? E assim, os melhores encontros, eles são feitos de pequenos momentos. É aquele momentinho que você não dá nada por ele, mas ele vira uma coisa muito potente, né, na tua existência, assim, que te dá âncora, né, te dá energia. E é bom você olhar e falar assim, eu posso trabalhar, eu posso cuidar da minha casa, eu posso ficar aqui e fazendo isso no meu tempo, no meu ritmo. Porque uma coisa que é muito importante de falar é assim, a gente precisa parar de escolher viver no passado ou no futuro. Quem vive no passado tem depressão. Quem vive no futuro tem ansiedade. Dá para viver no hoje? Hoje. Dá para lidar com o que tem para hoje? E fazer outras escolhas? Melhores, piores, tanto faz. Só faz a escolha. E às vezes escolhe e fica quieta, sem fazer nada. O Porque tédio é bom. esse momento de paralisia é bom, ele é necessário, né? Então fica ali o ócio, sabe? É necessário. E aos poucos você se acostuma a te dar 15 minutinhos. E aí, assim, ó, a gente já tá chegando no final, a É. dica de ouro. Dica de Ai, ouro a é dica de ouro pra dica gente. de ouro. Nós temos 24 horas no dia. Pega, no máximo, 10 minutos do seu dia
e dá para um idiota. Quem é o idiota? É a pessoa que vai te criticar, vai te julgar, vai te pressionar, vai falar que você não está bem hoje, você fez, a pessoa vai falar, ai, que porcaria que você fez. 10 minutos. 10 minutos é o suficiente para você dividir entre todos os idiotas que poderiam te julgar. Né? Aí você pega 23 horas e 50 minutos e vai ser feliz. Vai viver. Vai se dar bom dia na frente do espelho. Vai fazer alongamento na sala. Sabe? Vai fazer um experimento na cozinha. Vai ser a executiva mais fodástica que você quiser ser do mundo. Vai ser a mãe que você se propuser a ser. Eu tenho 23 horas e 50 minutos para ser essa mulher. Que não está salvando o mundo. Está se salvando. Né? E 10 minutos é para os idiotas. Gente. É nessa linha que a gente segue. Isso traz muita paz. Eu garanto. Eu vou trazer um exercício que eu aprendi no meu auge dos 43 anos, com 20 anos de relacionamento. Inclusive, a minha mãe, ela veio passar uma temporada aqui, né? Ela tá morando aqui por um tempo. E conforme ela foi vindo, ela tem muita experiência dela, da construção. E ela falando, mas é assim, assim. Aí o que eu falei para ela? Eu conversei, e é um ponto que eu aprendi, e que eu acho que demorei. Mãe, não tem o jeito certo e errado nas nossas casas. O que eu descobri como mulher é coisas que, primeiro, o que me faz feliz, o que me deixa bem, leve. Junto com meu marido, com a minha filha, a gente foi se descobrindo a nossa forma de viver, que é muito diferente da sua, que é muito diferente da dela. Então, quando ela entrou, ela achou meio esquisito. Eu falo, mãe, esse é o nosso jeito. E eu demorei muito, porque eu tentei criar um padrão repetindo fatores que eu olhava, como você falou, as projeções. Isso aqui. Não tem, não tem. Você tem que olhar e falar assim, o que eu gosto, o que eu quero, o que me deixa bem, o que me deixa leve. Se isso está deixando bem leve, acho que isso é um bom indício, né, Mandinha? De que tá tudo certo. Com certeza, porque não tem o auto-julgamento. Né? Você desceu do lugar de cima do muro. Quando a gente fica em cima do muro, toma tiro dos dois lados. Então, quando você escolheu encontrar o seu jeito, o jeito da sua família, e falar, estou confortável desse jeito, está tudo bem, eu não preciso seguir nenhum padrão. Amo minha mãe, admiro minha mãe, mas eu não sei ser como a minha mãe não seria. Não consigo, é o jeito dela. Né? O modelo dela de perfeição é diferente do meu. Né? Então, assim, eu tenho toda a base que ela me trouxe na vida, que ela me traz. Né? Mas eu escolho fazer de uma forma mais leve. Né? Então, assim, se tá leve, tá ótimo, É um bom indício, é um bom sinal. com certeza. Ah. Bom, e aí, chegamos, que horas são que se deixa? Ai, mulher, 20 horas, você também tem que atender, né? Ia ser 30 minutinhos, eu ainda tenho atendimento hoje. Gente do céu. Então, Aquele mulheres, para fechar, então, bons indicadores ressignifiquem. Se vocês sentirem que está leve, não está pesado, não está angustiante, isso é um bom. A gente trouxe sinal do que está ruim, mas o bom sinal é a minha vida me deixa leve, me deixa conectada. Isso acho que é um bom caminho. Gente, eu vou precisar liberar essa mulher que a Mandinga, eu sei que ela tem consulta, ela tem que continuar os atendimentos. Eu não vi passar essa uma hora. Então, bom, obrigada, Mandinha. Esse é um dos temas. Então, assim, a síndrome da supermulher é um dos temas que a gente está levando no nosso portfólio, junto com a Amanda. Essa live vai disponibilizar depois para vocês compartilharem com todas as mulheres. Sigam a gente, né? E eu vou deixar para você falar para eu te liberar. Então é isso, gente. Eu adorei estar aqui. Não vi a hora passar, né? A Vivi que agora me lembrou que eu tenho atendimento, eu já tinha. Minha paciente me perdoa, daqui a pouco eu entro, né? E assim, se uma empresa ela não sobrecarrega a máquina porque sabe que vai quebrar, não faz isso com você, porque a máquina também quebra. Né? Então, assim, foi muito bom estar aqui, poder contar um pouquinho de como é que a gente se destrói, se reconstrói, né? Sem tanto peso, sem tanta culpa, né? E, como a gente falou, segue a gente, né? Aqui tem
Tem muitas faces de Amanda, né, de terapeuta, de executiva, né, de curadora quântica. Então, assim, prazer estar aqui. Obrigada, Vivi, pelo convite, pelas meninas que assistiram, meninos e meninos, né, que assistiram a gente, que participaram. E é isso. Vamos embora. Sem capa, mas vamos voar. Isso, dia 25 vamos falar sobre a dieta, a indústria da dieta, da estética, que pesa também mão bastante na mulher. E é isso, Amanda, obrigada. A gente volta a se falar, temos projetinhos ainda para conduzir. É. Uma boa noite para todos vocês. Amandinha também, uma boa noite para você. Beijo, Obrigada. gente. Tchau, Beijo. obrigada. Tchau.